MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. O reconhecimento de paternidade é um tema da área do direito de família que costuma gerar muitas dúvidas. Só no Ministério Público do Paraná, de março do ano passado a março deste ano, os promotores de justiça em todo o estado atenderam 2.676 pessoas que buscaram a instituição com questões nessa área, levando para o Ministério Público diversas dúvidas. Por exemplo, quem pode reconhecer o filho ou o que fazer caso o suposto pai negue a paternidade. Para falar sobre esse tema e responder algumas dessas perguntas, recebemos nesta semana no MP no Rádio o promotor de justiça André Vieira Saraiva de Medeiros, que atua na área de família. Doutor André, para começar, o que é o reconhecimento de paternidade? Inicialmente, gostaria de agradecer o convite de participar do MP na Rádio, especialmente para tratar de um tema que atinge milhões de crianças brasileiras. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, extraídos com base no Censo Escolar 2011, 5.500.000 crianças não têm pai no registro de nascimento. A fim de alterar esse quadro, é imprescindível a informação da população paranaense. E esse é o papel da rádio que eu entendo como de extrema importância, já que se trata de um direito à personalidade, à identidade da criança, assegurado constitucionalmente. O reconhecimento de paternidade, em termos gerais, nada mais é do que o ato pelo qual o pai reconhece aquela criança que nasceu como sua filha. Ele pode ser de forma voluntária, quando o pai vai até um cartório de registro civil e faz esse reconhecimento, pode ser perante um juiz, e ele também pode ser de maneira forçada, através de uma ação judicial. Perfeito. Então, dados impressionantes. Mais de 5 milhões de crianças. E quem é que pode pedir esse reconhecimento de paternidade? É só a mãe? É o próprio filho? Como é que isso é feito na prática? Até alcance da maioridade, ou seja, durante a incapacidade, o requerimento é feito pela mãe ou por um representante legal dessa criança e adolescente. Assim que ele alcançar a maioridade, ele é o próprio interessado em fazer o pedido. Portanto, antes dos 18 anos, em geral, né, salvo o caso aí de emancipação, mas até os 18, é o responsável pela criança, ou adolescente no caso. Passou dos 18, ele pode pedir. Quando ele tem mais de 18, a mãe não pode mais pedir por ele? Não, se ele tiver 18 anos e for capaz, daí o requerimento tem que ser feito pelo próprio maior. Existe uma diferença entre uma ação de investigação de paternidade e a averiguação de paternidade? Perfeito. Eu acredito que essa é uma dúvida muito grande da população. Então eu vou me dedicar a tentar me despir do juridiquês e atingir a população de maneira bem simples. A averiguação de paternidade é um procedimento administrativo, extrajudicial. O que significa? A mãe compareceu até o cartório de registro civil para fazer o reconhecimento de paternidade, e ela foi sozinha. Então, na hora do registro, consta o nome apenas da mãe. Isso ocorrendo, o oficial do registro vai indagar daquela mãe. Quem é o pai dessa criança? Ela indicando o pai o suposto pai dessa criança, inicia-se esse procedimento administrativo, que é feito dentro da vara de registro público, feitas diligências para localizar esse suposto pai e ouvi-lo. Há uma criança que nasceu e o senhor é indicado como pai. O senhor reconhece essa filha como sua? Se ele reconhecer, é feito o registro e resolve a questão. Então, isso é dentro de um procedimento administrativo. Isso é comum? É o que sempre acontece? Todos os cartórios fazem isso? Perfeito. Isso é uma imposição legal. O cartório é obrigado a tomar essa providência. Para toda criança que nasce e não consta pai no registro, essa indagação de quem é o suposto pai e o encaminhamento para o fórum para correr dentro da vara de registro público, esse procedimento ele é obrigatório, é uma imposição legal. Agora a mãe pode dizer, não sei quem é o pai ou não quer informar, e daí? Isso é possível. É possível que a mãe se abstenha, por motivos particulares, de indicar o suposto pai. Mesmo assim, o procedimento é encaminhado para o fórum, para essa vara de registro. Nós vamos indagar novamente dessa mãe, se ela insiste com esse posicionamento de se abster. Evidentemente que se ela insistir por qualquer motivo, a gente respeita, mas essa criança, quando tiver a sua maioridade, poderá novamente buscar reivindicar esse direito.
então, continuando naquela pergunta, isso seria a investigação. Isso, a averiguação. A averiguação. Que é o procedimento administrativo. Certo. Superada a averiguação, ou seja, houve a indicação do suposto pai, tentamos ouvi-lo para ele reconhecer ou não essa paternidade. Caso ele negue, caso ele fale, não vou reconhecer, não sou o pai, daí é necessário que uma ação, que é chamada ação de investigação judicial de paternidade. Essa ação, como qualquer outra, tem um trâmite burocrático, é necessário você narrar e iniciar os fatos, quando ocorreu a concepção, como que foi a relação, como que essa mãe conheceu o pai, para oportunizar a defesa do pai dentro desse processo. Então, nessa ação vai ser produzida uma prova genética por meio do exame de DNA. Então, basicamente, o que não pode confundir é o procedimento administrativo, que é aquela averiguação de paternidade, com esse procedimento judicial, que é a investigação de paternidade. E um grande problema que a gente vê no caso prático é aquela mãe que indica o suposto pai lá no cartório e acha que aquilo é suficiente, nunca mais corre atrás para procurar qual foi o resultado. Então, se o resultado daquele procedimento administrativo foi infrutífero, não teve sucesso, ela tem que procurar a justiça para entrar com essa ação de investigação. Então, por isso esclarecer que não basta a mãe lá no cartório indicar o suposto pai. Passado um período, essa mãe verificando que não houve a inclusão do pai, ela tem que procurar novamente a justiça para entrar com essa ação. Precisaria de advogado, ou Ministério Público, Defensoria Pública. O suposto pai vai ser citado e oportunizado o direito de defesa dele a respeito dessa imputação de paternidade. Doutor André, o que acontece quando a pessoa que é apontada como pai se recusa a fazer o teste de DNA? Primeiro, é importante fazer uma distinção, como a gente tratou no primeiro bloco. Dentro da averiguação, que é aquele procedimento administrativo, só é possível o reconhecimento voluntário, se o pai voluntariamente aceita aquela imputação e reconhece a paternidade da criança que nasceu. Se ele se recusa, a gente parte para o processo judicial, que é uma ação de investigação judicial, como a gente explicou. Dentro dessa ação, existe uma série de provas que vão ser produzidas. Com o advento do DNA, que é o exame pericial, hoje você tem absoluta certeza, 99,9%, de quem é o pai. Então, o exame pericial ele é sempre determinado pelo juiz dentro de uma ação judicial de investigação de paternidade. Determinada a data para a coleta do material genético, o pai é intimado para essa data e advertido na intimação que, caso ele não compareça ou ele se recuse a fazer o exame, que irá gerar uma presunção de paternidade, caso ele não compareça no dia. Então, para aquele pai que foi citado dentro de um processo, foi intimado para a data do exame e ele não comparece, inverte o ônus da prova, ou seja, ele parte uma presunção de que ele é o pai. Essa presunção vai ser apreciada pelo juiz nesse processo junto com as demais provas. Testemunhas, fotos, mensagem do WhatsApp, que é muito comum hoje as partes trocarem antes da ação. Então é analisado todo um contexto. Mas não é interessante para o pai essa recusa, porque contra ele vai incidir essa presunção. E nesse ponto é importante destacar que o exame de DNA ele foi inovador nessa área. Porque hoje você tem uma certeza de quem é o pai. E o exame de DNA é determinado em todas as ações judiciais a sua coleta. É uma curiosidade apenas. Esse material coletado é o quê? É um fio de cabelo? O que é exatamente? A maioria dos exames, é evidente em relação do custo, né? A coleta é por meio de exame de sangue. Furo na ponta do dedo, uma gotinha de sangue é suficiente para o exame de DNA. Existem outros meios, mas esses meios são muito mais caros e não é usual no nosso sistema. Certo. Então é uma coisa bem simples. E suponhamos que sai o resultado e é descoberto, então, o verdadeiro pai daquela criança, comprovado pelo exame do DNA e tal. É possível, então, alterar o registro de nascimento da criança? Perfeito. Uma vez feito o exame e sendo julgada procedente a ação pelo juiz, a ação de investigação judicial, há uma série de consequências legais. A primeira, que é intuitiva, é o acréscimo no nome do pai e dos avós no registro de nascimento dessa criança. Fora isso, nasce o status de filho. Ou seja, aquela relação entre pai e filho surge com todas as suas consequências legais. O que a gente poderia destacar? O direito do pai de educar, zelar por essa criança, representar essa criança judicialmente. E também os deveres. Dentre eles que se destaca é o dever de pagar alimentos, o dever de prestar toda assistência para essa criança, inclusive a obrigação da pensão alimentícia para sustento desse filho. E aqui eu gostaria de ressaltar que muitas mães se preocupam muitas vezes que elas não querem entrar com uma ação judicial de medo
de esse pai reivindicar na justiça, tirar essa criança dela. Então, esse receio das mães não deve incidir, primeiro porque é uma garantia do filho, a mãe tem que pensar que é um direito do filho ter o seu pai no registro de nascimento, e segundo que a mãe pode e deve entrar com uma ação de guarda, de regulamentação de direito de visita. Assim que esse pai passar a constar no registro de nascimento, a mãe pode procurar o judiciário e resolver todas essas questões relacionadas à guarda, o direito de visitas, de pagamento de pensão alimentícia. Então o registro de nascimento ele só traz benesses para a criança. Ela sai de uma situação de vulnerabilidade, de só ter o lado materno, passa a ter todo um lado paterno, familiares paternos incluídos nisso, direito à herança. Então, assim, o registro de nascimento só tem benefícios para essas crianças. Perfeito. E como é que o Ministério Público atua em relação ao reconhecimento de paternidade? As pessoas podem procurar a Promotoria de Justiça para buscar orientação nesse sentido? Tomás, o Ministério Público, após a Constituição de 1988, ele tem ampla legitimidade para a atuação de direitos indisponíveis, especialmente quando envolve incapazes. Então, o Ministério Público pode e deve entrar com essas ações de investigação de paternidade. Ele tem legitimidade para também, ele que atua naquela averiguação que é o procedimento administrativo, ele que tenta localizar o pai junto com o juiz da vara de registros públicos. Então a atuação do Ministério Público é ampla. Toda cidade paranaense, qualquer lugar do Paraná, existe um promotor responsável. Tem a comarca, tem o município sede da comarca e os demais municípios que integram essa comarca. Então qualquer paranaense pode procurar um promotor responsável para tirar suas dúvidas, para buscar informação de qual é o meio legal, de como reconhecer essa paternidade. É um dever do Ministério Público. O Ministério Público está à disposição da sociedade, as portas estão abertas, é um dever e uma missão nossa, institucional. Então eu peço, somente aqui na rádio, que tem um alcance enorme, que as pessoas que conheçam, né, que tem alguma criança, que não tem um pai registral, que se orientem, que vão até a justiça, que procurem o Ministério Público para obter informações a respeito desse tema. E o próprio Ministério Público pode abrir essa ação de investigação sem que a pessoa precise pagar um advogado, por exemplo? Perfeito. O Ministério Público tem essa legitimidade. É evidente que em cidades maiores, melhor estruturadas, nós temos diversas entidades, diversos órgãos que também atuam em benefício dessas crianças. A Defensoria Pública para as partes hipossuficientes, os núcleos de assistência judiciária das faculdades. Então, não só o Ministério Público, mas o Ministério Público também tem essa legitimidade para entrar com as ações. Para encerrar, doutor André, o senhor que trabalha assim no cotidiano com essas questões, por que o senhor acha que tem tanta criança sem pai? O senhor disse é um número bastante grande, mais de 5 milhões. A que se deve isso? Tomás, assim, não há um estudo específico de quais as causas que contribuem para isso. Mas a experiência no dia a dia a gente percebe, primeiro, que o modelo legal da presunção, porque a mãe poderia fazer esse registro sem a presença do pai se essa criança fosse concebida na constância do casamento. Então seria um modelo muito simples, a criança nasceu, foi concebida dentro do período de casamento, essa criança nasceu, a mãe iria sozinha no cartório, com a certidão de casamento, e faria o registro em nome dos dois. Só que a sociedade evoluiu, a sociedade se modernizou, as relações familiares hoje são diversas. Então muitas crianças nascem sem ser nesse modelo tradicional do casamento. Então surge essa dificuldade de depender da anuência do pai. Segunda causa que interfere diretamente nesse número é a possibilidade de fazer o exame de DNA. Então muitos pais que têm uma relação ocasional, né, foi um encontro, acabou uma relação sexual esporádica, acabou nascendo essa criança, ele exige o exame de DNA como forma de fazer o reconhecimento. E nisso eu gosto de destacar que a gente trouxe aqui a possibilidade de investigação, da averiguação, mas as partes podem, é muito comum, entre elas, a mãe procurar esse pai, vão até um laboratório, se eles podem custear esse exame, fazem o exame deu positivo, o pai vai até o cartório com a mãe e registra. Então não é obrigatório todo esse trâmite de procurar a justiça, mas basicamente as causas seriam a impossibilidade da presunção pelas novas formas de relacionamento, o exame de DNA que inovou, porque ele traz certeza de quem é o pai, e o medo de muitos pais, supostos pais, porque o ato é irrevogável. Uma vez esse pai fazendo o reconhecimento, a possibilidade de revogar são excepcionais, tem que provar erro, dolo, coação. Então é um ato muito sério, com muitas consequências jurídicas. Então os pais tentam se cercar dos maiores meios possíveis antes de fazer o reconhecimento. Muito obrigado, doutor André, pela sua participação no programa de hoje.
Lembramos que para questões de direito de família, o Ministério Público do Paraná tem uma página especial na internet com vários esclarecimentos. O endereço é o www.site.mppr.mp.br/direito de família. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.